Boa tarde. Olá, boa tarde. Começamos o GT de Contextos da Pandemia, iniciamos a gravação. Estou aqui com a minha colega Maíra na mediação. Olá, Maíra. Oi, oi, boa tarde. Boa Posso iniciar? Claro, fique à vontade. Boa tarde, gente, todas e todos que estão aqui presentes. Meu nome é Maíra, falo aqui de Belém do Pará, na Amazônia, Brasil. Faço parte da coordenação da Rede Emancipa aqui em Belém, na Ananindeua. Também sou mestranda em Educação pela UFPA. E a gente está aqui no nosso evento, né, que se chama Segunda Conferência Freire, Construindo a Ponte entre a Educação Popular e a Universidade. O nosso evento ele iniciou na segunda-feira e vai até amanhã, dia 21 de outubro. E o nosso GT é nomeado como Contextos da Pandemia. Então, a gente agradece a vocês que enviaram o trabalho, né, que foram aprovados, que estão aqui para apresentar, para contar um pouquinho da pesquisa de vocês, para a gente estar compartilhando esse conhecimento. A gente pode seguir a ordem da programação? Vocês concordam? Sim? Só quem fez um pedido para Sim. antecipar os trabalhos foi a dupla da Simone Alves. Foi isso, Certo. foi Simone e Edna. Pois ela se Então, fala. entendi. Então, vocês podem iniciar, Simone. Deixa eu só dar um ok aqui no trabalho de vocês. Deixa eu ver se está aqui. Vocês Vocês vão conseguiram... ter 10 minutos, tá? Até 10 minutos para fazer a apresentação. E ao final de todas as apresentações, a gente vai abrir para o debate, para as considerações, perguntas. Tá bom. Aí, como a gente faz? Eu enviei a apresentação, vocês vão abrir a apresentação? Isso, a Vivian vai apresentar para vocês. Tá bom. Uhum. Tá. Boa apresentação. Olá. Vocês conseguem ver? Sim, dá para a gente ver. Eu vou iniciar, a gente vai fazer aqui uma apresentação conjunta, eu e Simone, tá? Esse trabalho, ele faz parte do meu doutorado, que eu defendi em maio, né, deste ano. E então, o título do nosso trabalho, ele foi feito a 4 mãos, né? E o título do nosso trabalho é Encontro Freire e Morin, a busca do ser mais na complexidade. Fechou o áudio, Edna. Desculpa, gente. Eu estava falando sem meu áudio? Não acredito. Vou repetir, tá? Então, esse trabalho faz parte do meu doutorado, que já foi defendido, já sou doutora, graças a Deus. Eu fiz um doutorado em regime de cotutela, e esse trabalho, então, é de encontros, né? Freire e Morin, a busca do ser mais, ele faz parte, então, desse meu doutorado, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho a introdução, o conteúdo geral dele. Pode passar. Pode passar a apresentação, por favor. Bem, o ano de 2021 foi um ano único, né? Cheio de desafios, né, para a humanidade e cheio de dualidades. Que foi nesse ano que a gente comemorou o centenário de Paulo Freire e Edgar Morin. Tá? De tantas contribuições maravilhosas aí para a gente. E também foi o auge da pandemia, que matou milhares de pessoas, inclusive aqui no Brasil, entramos num contexto muito complicado, né? E estamos ainda sofrendo o resultado dessa pandemia. Além disso, não somos, né, com tudo isso que estava acontecendo, nós não somos os mesmos, e necessitamos de uma saúde e de uma educação mais abrangente, mais humanitária e, principalmente, transdisciplinar, que tem que se expandir, né, em todos os contextos, né?
que é o que a gente está trazendo nesse artigo especificamente. Pode passar, por favor? Então, o nosso trabalho teve como objetivo construir pontes de diálogos e conexões, onde a humanização das práticas se torna fundamental, né, para a educação e uma saúde corresponsáveis. E vai reverberar nas relações e vai produzir sociabilidades humanas e guiada pelos princípios da educação permanente em saúde, que é uma política, né, que existe no âmbito do Ministério da Saúde e que a gente traz o tempo todo esse olhar em diálogo com Morin e Freire. Pode passar? Bem, aí, Simone, vamos apresentar aí para a gente o nosso método, por favor? Pronto, pois bem. É um prazer dar continuidade à apresentação da minha colega Edna. Eu sou Simone Alves Hopf, como ela falou no início, estou aqui da Alemanha e é um prazer estar nesse evento junto com vocês. Então, o nosso método é um estudo qualitativo de natureza, exploratória e participativa. Participativa porque conta com essa experiência da minha colega Edna dentro da educação e dos outros colaboradores também nas suas respectivas áreas. E exploratório porque nós buscamos aqui explorar 10 obras de Morin, 12 obras de Paulo Freire, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, e fizemos uma sistematização dessa análise documental. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor, a folha. Não está aparecendo aí que eu estou passando? Não passou, não está aparecendo aqui. Só um minuto, então. Mas eu posso dar continuidade lendo, que seria a próxima folha. O 3 métodos e materiais. Exatamente, é isso aí agora. Agora sim. Sim, nós criamos 2 categorias para nossa análise, para nos guiar na nossa análise, a priori, que foi a categoria 1, que é a proposta de educação permanente em saúde, em diálogo com as ideias de Freire e Morin. Para isso, a gente tinha 2 questões de pesquisa, que foi: existe um diálogo entre a educação permanente em saúde, com seus princípios, formação, gerenciamento, cuidado, participação, e as obras de Freire e Morin, que a gente analisamos? E se esse modelo de educação permanente em saúde atendia às necessidades pedagógicas do contexto educacional atual, imposto pela pandemia. E o que seria necessário integrar, quais dimensões a gente consideraria como um pressuposto para nossas análises. E a categoria 2 é Freire e Morin, em diálogo com transdisciplinariedade, interdisciplinariedade e complexidade humana, para uma educação amorosa, libertadora, emancipatória e humanitária. Para isso, nós tivemos 2 perguntas também, que era o que entendemos sobre a perspectiva de Freire e Morin com relação à transdisciplinariedade, interdisciplinariedade e complexidade humana, e também que contribuições teóricas esses autores, né, trariam para a gente acerca dessa demanda, dessa necessidade da pandemia e da saúde e da educação nesse contexto. Aí pode passar, por favor. Edna, você pode dar continuidade às categorias como resultados? Sim. Na categoria, como resultado, na categoria 1, tivemos como resultado a definição de educação permanente em saúde, EPS, né? Morin e Freire, eles dialogam com a educação permanente em saúde quando eles consideram, né, o contexto da complexidade humana no mundo do trabalho, onde a troca de conhecimento, não apenas técnicos e científico, senão somente faz na prática também, né, mas também considerando as dimensões da ética da vida. Um outro resultado é que a EPS, né, Educação Permanente de Saúde, ela é um modelo de educação estruturado organicamente. No entanto,
ele precisa avançar para considerar um relacionamento mútuo entre de trocas, né, entre a parte e o todo, presente na humanidade, teoria e prática, um conhecimento popular científico, a parte do educando e do estudante, do profissional e o seu gestor, médico e paciente, entre outros. Então, e não estabelecendo uma dualidade entre essas dimensões, mas estabelecendo relações dialógicas, amorosas, afetivas, políticas, estéticas e éticas da vida, né? Além disso, novos princípios e conceitos devem ser incorporados aos processos de educação continuada em saúde, né? Na verdade, educação permanente em saúde, como a amorosidade, a internacionalidade, a interculturalidade, a humanização, a internacionalização do conhecimento e a inclusão. Pode passar, por favor? Pode passar? A Eu lâmina estou anterior... passando. Desculpa, eu estou passando, passou mas muito. eu acho que, como não sinalizou aqui, eu acho que eu passei demais. Eu vou voltar aqui as lâminas, pode ser? Era Pode ser, pode ir para a próxima. Volta. essa daqui ou a próxima? Isso, aí. Aquele Maravilha. lá foi o resultado da primeira categoria que nós encontramos. Como resultado da segunda categoria, dentro das respostas que a gente buscava, né? Se Freire e Morin, em diálogo com a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a complexidade humana para a educação amorosa, libertadora, emancipadora e humanitária. Né? A gente encontrou o quê? Que, segundo Morin e os colaboradores, a transdisciplinaridade é considerada transdisciplinaridade quando ela faz com que novas necessidades emerjam, né, do confronto das disciplinas, que as articulam, oferecendo-nos uma visão da natureza e da realidade, e não busca dominar as várias outras disciplinas, pelo contrário, mas abertura de diálogo entre elas. E Freire ele vai corroborar com tudo isso quando ele afirma que aprendizado e ensino são dialéticos e não uma mera transferência de conhecimento. E Morin também ele vai dizer o seguinte, que o problema da complexidade não é o de estar completo, mas da sua incompletude do conhecimento. Portanto, seria o significado da complexidade, uma fuga de regras metodológicas, científicas, contra o incerto e o não absoluto. E Freire vai dialogar com isso com que o Morin traz, quando ele defende o desenvolvimento de uma mentalidade democrática. Pode passar. Para isso, aí tem as obras que nós analisamos, né, que a gente estudou, nos aprofundamos, foram todas essas obras aí, e pode passar. Simone? Sim, então, como conclusão geral, nós observamos que a situação da pandemia nos põe em desafios, e esses desafios, principalmente na área da saúde, na área da educação, requer mais ainda a compreensão desses termos, transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, prática libertadora, emancipadora, humanitária e cheia de amor e prazer. E, para isso, nós vimos nesse modelo de educação permanente que a ideia geral de trabalhar a intersetorialidade, é preciso que esse modelo se expanda para a educação também, para fazer essa ponte entre saúde e a educação. E, nessa perspectiva, para ele conseguir dialogar com a educação, é preciso a compreensão de princípios também pedagógicos, que a educação, tanto guiada pelo Paulo Freire como por Morin, tem a nos oferecer.
E, nesse sentido, a gente inclui nesse processo de trabalho algumas palavras que chamamos de princípios, mas também que são conceitos, que é a questão da amorosidade, da intersetorialidade, da inclusão, interculturalidade, internacionalização do conhecimento e, sobretudo, humanização nesse processo. Pode passar, por favor. Então, por fim, a gente deixa essa mensagem para todos, que esse trabalho, na realidade, gerou um artigo científico, foi escrito para homenagear dois grandes cientistas, Paulo Freire e Morin, que no ano passado, de 2021, completaram o seu centenário, como uma maneira de reafirmar nosso respeito pela ciência, pela apreciação da educação e uma cultura de paz e repúdio ao negacionismo que vimos durante essa pandemia. Então, é isso. Pode passar, por favor, e finalizamos. Muito obrigada, Edna, Simone. Parabéns pelo trabalho. E dando continuidade aqui seguindo a programação do evento, agora é o Diego Barros Evangelista. Tá por aí, Diego? Boa tarde a todos. Está saindo meu áudio? Tá sim. Tá. Eu vou compartilhar o material para poder iniciar a apresentação, ok? Ok. Diego, o Oi. Zoom não vai permitir que você compartilhe o material. É preciso que você envie para esse e-mail aqui que está no chat. Tá. A gente pode passar para outra pessoa, então, Maíra? Pode ser. A Jaqueline. Eu acho que ela caiu. Podemos passar para outra, a Cecília Maria. Contra, Cecília? Também não. O Marco Túlio. Vocês conseguem me escutar? Sim, perfeitamente. Tá, joia. Boa tarde, gente. Eu só vou fazer um adendo, é que na inscrição não apareceu o nome da minha dupla, e ela também está presente, é a Sofia. Sim, como coautora, né? Isso. Acaba aparecendo o primeiro nome Tá, do joia. autor. Pode ficar à vontade, boa apresentação. Tá bom, obrigado. Boa tarde, gente. Eu sou Marco Túlio, eu sou formado em Direito, e eu escrevi junto com a Sofia, desculpa, o Contra a Barbárie Pandêmica, uma educação com delicadeza, o sujeito e o tempo diante da universidade operacionalizada pelo neoliberalismo. E o que a gente queria marcar num primeiro ponto é a questão de que o neoliberalismo, ele não é um produto pós-pandemia, não é um produto que veio com a pandemia, ele já está presente na sociedade brasileira desde a década de 90, e como ele impacta de maneira direta na nossa vida, impacta de maneira direta na universidade. Se a gente pega, por exemplo, a organização que Chauí faz, Marilena Chauí faz, Mesaros faz, eles entendem que o neoliberalismo ele atinge os direitos sociais. Se altera a lógica da sociedade em que os direitos sociais eles precisam, porque ele é uma fonte de despesa, então logo a gente vai ter que eliminar eles, transformar eles em serviços. E quando a gente pega essa lógica na universidade, que é uma lógica que já perdura há mais de 2 décadas, se entende que o que acontece? O direito à educação ele é transformado em quê? Em um produto. E como que esse neoliberalismo na educação ele afetou a questão da pandemia? O neoliberalismo, com a lógica do capital, ele não permite que o sujeito pare, pois toda forma de tempo é dinheiro.
toda a produtividade que o sujeito é medido pela sua produtividade. E nisso a gente traz também na nossa pesquisa até alguns dados. Eles são um pouco ainda... os dados da questão da pandemia, de produtividade, eles vêm aos poucos, e a gente trouxe que era de uma sociedade que é a Parenting Science, que ele trata a questão de pais e como a produção de artigos, a produção científica, ela foi impactada pela pandemia e pela organização, pela estruturação da universidade. E nisso a gente traz que, dentre os casais que não têm filhos, 40% só das mulheres concluíram os artigos, enquanto nessa proporção 20% dos homens foram que concluíram também. E já no caso de mulheres que têm filhos, esse número foi para 52%, enquanto para os homens foram de 38%. E o que nisso reflete? Esses números são importantes porque, num primeiro momento, ele consegue marcar a nossa divisão sexual na sociedade, em que o ônus da pandemia e o ônus que essa falta do Estado faz nas vidas das famílias, em que as mulheres são sobrecarregadas, e ele demonstra também aquele intuito do neoliberalismo de não podemos parar. A ideia da universidade de que ela não pode parar, em que você é medida pela sua produtividade e que a gente tem que continuar mesmo assim. E agora eu passo para a Sofia falar um pouquinho. Olá, pessoal, boa tarde. Então, a gente não elaborou muito bem uma apresentação de slides e tal, a gente pensou mais num diálogo mesmo, mas dando continuidade ao que o Marco Túlio falou, de uma forma geral, a universidade operacionalizada, a custos do neoliberalismo, ela gera pessoas marginalizadas. E a primeira conexão que a gente faz com Paulo Freire é exatamente nesse tópico, em relação ao livro Conscientização, que foi um dos que a gente utilizou como base para esse trabalho, que ele traz uma visão sobre as pessoas marginalizadas, principalmente como os analfabetos, na questão de educação básica. O que a gente visualizou e o que a gente elaborou nesse texto em relação ao ensino superior e aos impactos da pandemia é que agora as pessoas marginalizadas são não apenas os analfabetos, os pobres, os negros, os idosos. A gente tem uma segunda classe, que são as mulheres, mães solteiras, pessoas que precisam viver de atividades para se manterem em um período de pandemia, enquanto outras pessoas que tiveram maior privilégio conseguiram se manter em uma universidade pública e conseguiram ter maiores produções, né? O que a gente pautou também a pesquisa é a visão de Paulo Freire enquanto uma emancipação política, social e dentro da universidade pública, isso, sendo essa uma visão de testemunho como uma forma de resistir. Isso a gente comparou bastante com o texto A Importância do Ato de Ler, né? Tanto essa questão de alfabetização e o lapso temporal que a pandemia do Covid-19 causou. Com isso, a questão de delicadeza da Maria Rita, que eu passo para o Marco Túlio, que ele gostaria de explicar, que foi o que a gente fez uma segunda ponte com o Paulo Freire. A gente traz a questão de um texto da Maria Rita Kell, que é a delicadeza, porque a gente fala assim, a gente tem a boniteza de Paulo Freire e a gente queria trazer um olhar também da questão da delicadeza. E o que a delicadeza, ela fala que é tão importante a delicadeza? Porque a delicadeza não é uma condição inerente do ser. E por isso ela precisa ser reafirmada. Ela trata também que a delicadeza é uma posição ética, é uma posição afetiva, é uma posição amorosa. É um momento em que o ser, ao reconhecer a necessidade de ser delicado, ele atinge e ele se mostra na sociedade valorizando o amor. E como que nesse movimento de valorização da delicadeza, ela é uma resposta para uma sociedade que prega a indiferença, que prega o ódio. E também a delicadeza, enquanto ela trata de questões subjetivas, e ela é muito ligada também a Freire,
nas nossas pesquisas, a gente entende que ser delicado e valorizar a delicadeza no ensino superior, onde que se predomina números Ai, meu Deus. de se fazer presente enquanto memória. E se a gente pensar que na pandemia, especialmente no caso do Brasil, você teve mais de 660 mil mortos, esses números também atingem a universidade. Esses há números em que não foram mortos, mas também foram sequelados, atingem as universidades. E como pensar a universidade após isso? O Covid ele pode ter agora se estabilizado, pode ter diminuído ou erradicado em alguns lugares o número de mortes, mas como essa posição que a gente vai encarar a universidade hoje, o que a gente precisa? E a gente pega um pouco até de Krenak, quando ele fala, se a gente sair da pandemia igual a gente entrou, e querendo que a gente volte às condições do passado, é o sinal de que a gente não aprendeu nada. Então, quando a gente usa de Paulo Freire, mas também de um movimento que ele é de delicadeza, é um movimento de olhar com subjetivo, de olhar também com o corpo, de experimentar essa nova maneira de fazer universidade. Isso a gente vê muito nesse espaço, e até a gente agradece, já finalizando, a oportunidade de participar, porque uma das funções que a gente entende é por que a gente escreve. A gente escreve porque a gente testemunhou, todos nós testemunhamos a Covid, e também porque a gente tem algo a dizer. E nesse movimento de escrita, nesse movimento de pesquisa, é o que a universidade, enquanto uma afirmação democrática, ela espera da gente. E seria isso. Eu acho que a gente excedeu um pouco o tempo, a gente se desculpa, e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. Se alguém tiver alguma consideração a fazer, se esse for o momento, inclusive. Obrigada, Marta, Sofia. A gente vai deixar esse momento de falas após todo mundo se apresentar. Tá bom? Então, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos lá seguir a ordem. É o Diego, né? Já foi enviado aqui a apresentação dele. A Vivian vai apresentar aqui a tela. Pode começar, Diego. Excelente tarde a todos. Assim como os outros colegas, agradeço a oportunidade da participação nesse evento tão importante de troca de conhecimento. O presente trabalho está associado, inicialmente até peço desculpa por estar olhando para cima, meu notebook deu problema ontem e agora estou só compartilhando aqui pela televisão, por isso estou olhando para cima. E a temática do meu trabalho é problemática da desterritorialização na educação popular no período da pandemia do Covid-19, o caso específico do cursinho Marielle Franco, em Belém do Pará. Me chamo Diego Barros, trabalho com educação básica, né, de ensino fundamental e médio, e participo da Rede Emancipa de Belém desde 2014. O presente trabalho, se puder passar, por favor, o slide, como introdução, nós temos alguns conceitos chaves e algumas discussões extremamente importantes. Inicialmente, busco delimitar o meu tema, que é a respeito da desterritorialização. Desterritorialização é essa que foi muito avançada essa discussão, né, com um geógrafo chamado de Rogério Rasbach, e o Rogério Rasbach avançou bastante nessa discussão e eu tentei aproveitar esse avanço dessa discussão dele para implementar na rede Emancipa, no cursinho Marielle, dentro desse contexto do período da pandemia. Procurando diversos artigos, diversos textos sobre algumas relações de desterritorialização de cursinhos populares, eu percebi
não tantas fontes quanto eu acreditava que eu poderia encontrar. Eu encontrei muito sobre territorialização, sobre território e sobre desterritorialização pouco. E entendi que esse pouco que eu encontrei está muito justificado pelos momentos, né? O cursinho Emancipa, assim como muitos cursinhos populares, reivindica o território, né? Se apropria, então se territorializa. Daí praticamente a gente quase não trabalhar muito a ideia da desterritorialização. Contudo, no período da pandemia, isso possibilitou acontecer de uma maneira forçada, e a desterritorialização ela ocorre de maneira normalmente forçada. Segundo Rasbar, desterritorialização no âmbito cultural, o meu trabalho está baseado nesse âmbito cultural, é visto como desenraizamento das identidades territoriais. A princípio, para a gente entender de maneira bem simplificada, os alunos que frequentavam o cursinho Emancipa, eles simplesmente, né, a partir do avanço da pandemia no período de 2020, foram obrigados, né, a se deslocar para as suas residências e não ter mais a possibilidade de aula presencial, como ocorreu no cenário brasileiro e mundial dentro dos impactos da pandemia. Então, em resumo, a desterritorialização seria a saída, seria o deslocamento desse grupo populacional, normalmente trabalhado a partir de grandes projetos que são implementados, mas no meu trabalho aproveitei a discussão da pandemia para trabalhar esse deslocamento. A rede Emancipa, ela se constitui de cursinhos populares, organizado por voluntários que lutam pela democratização do acesso à universidade de alunos da periferia, segundo o Aragão e outros autores. E duas discussões, assim, a princípio, que eu aproveitei bastante para avançar no meu trabalho sobre educação popular, me baseei principalmente nas obras de Freire e da Paludo, que diz que busca exercer a crítica sobre o sistema socioeconômico vigente, assim como uma resistência ao modelo hegemônico, de modo que a luta perpasse pela integração da educação com a política para a emancipação social. Uma crítica, né, uma reivindicação, uma luta, uma mobilização, uma reivindicação para essa transformação. Assim como Freire, no texto dele, Que Fazer, diz, é o esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares, capacitação científica e técnica. Então, a princípio, a minha introdução está baseada nas relações da desterritorialização com os avanços da pandemia, delimitando e referenciando essa educação popular, partindo das obras de Freire. Poderia avançar para mim, por favor? Eu tenho como objetivo geral analisar a desterritorialização dos alunos do cursinho popular Marielle Franco, exatamente no período de 2020, pelo avanço do impacto da pandemia Covid-19, e os meus objetivos específicos: identificar a rede Cursinho Emancipa, comentar sobre o seu contexto histórico e sobre o seu avanço, identificar os impactos da educação popular ocorridas no período da pandemia e apresentar a estrutura dos alunos para acompanhar as aulas do período da pandemia. Se puder avançar, por favor. E, mais do que nunca, a gente precisa entender, e é muito bom, dentro da ideia da geografia, a gente delimitar, a gente localizar, e entender o contexto social e o contexto específico desses alunos. Então, elaborei um mapa de localização. A rede Emancipa, o cursinho popular Marielle Franco, ele está localizado, ele funciona dentro da Universidade Federal do Pará, e a Universidade Federal do Pará está basicamente, né, entre dois bairros, o Guamá e a Terra Firme. E a grande parte desses alunos que consegue uma vaga no cursinho Marielle Franco ou em outros cursinhos, mais especificamente Marielle Franco, que é o meu trabalho, são os alunos do entorno, né, principalmente do Guamá e da Terra Firme, principalmente pela sua localização geográfica e facilidade. Então, vale destacar que esse entorno da Universidade Federal do Pará é marcado por bairros extremamente populosos, bairros, muitas das vezes,
negligenciados, esquecidos pelo poder público. Então, muito dos serviços que deveria chegar para esses bairros não chega. E o contexto educacional não está distante disso, né? Diante de um problema nacional, mas que também é um problema local muito forte. E o cursinho Emancipa, ele acaba se engajando nesse contexto, de fazer com que o aluno não só busque entrar na universidade, mas que ele simplesmente entenda o contexto social que ele está inserido e tenha possibilidades de mudança e de discussões a partir das discussões que são feitas no próprio cursinho, seja a partir de aulas interdisciplinares, seja a partir de sarau, de tempo livre para os alunos estarem conversando, dialogando, se organizando, se mobilizando, participando de movimentos, de intervenções. E tudo isso se faz necessário para que eles entendam o seu contexto social e, a partir do entendimento do seu contexto social, eles possam intervir nas realidades. Só que o presente trabalho está baseado na questão em que esses alunos, a partir da pandemia, esse processo acabou sendo totalmente problematizado. Só para avançar, para eu não passar tanto do tempo, e como metodologia principal, nós utilizamos perguntas a partir do questionário do Google Formulário, né? A princípio, as perguntas foram via WhatsApp, a coordenação do cursinho disponibilizou o arquivo do Google Formulário, e de todas as perguntas que foram utilizadas no trabalho foram essas perguntas aqui. Foram 8 perguntas, né? A unidade, foi realizada a pesquisa por mais de 190 pessoas que responderam, mas especifiquei apenas aqueles que participaram da rede Marielle Franco. E a partir desse questionário aplicado, a gente conseguiu fazer as ponderações principais. Podemos avançar para os resultados, só para a gente identificar essas relações. Algumas perguntas e alguns resultados, né, dos alunos que foram perguntados do cursinho Marielle Franco, por exemplo, em relação ao acesso à internet. A primeira informação é: 4 responderam que não tinham acesso, 18 responderam que tinham acesso. A problematização que é feita são nas perguntas futuras, onde dessa parte que diz que tem acesso à internet, cabe a discussão da qualidade desse acesso, da condição desse acesso à internet. Então, só para a gente avançar no outro gráfico, para a gente fazer o paralelo com essa, a ideia de possuir computador ou notebook na sua casa, a gente percebe que o quantitativo continua o mesmo, só foi invertido na ideia do não e do sim. Então, a gente percebeu que na pergunta anterior, 18 afirmaram que tinham internet. Mas quando a gente identifica a questão dos materiais, apenas também 18 não possuíam, né, computador, notebook na sua residência, e apenas 4 possuíam. Só para a gente poder avançar para... E algumas perguntas mais específicas, como essa, do contexto se sente dificuldade, as condições de ficar online no horário da aula, de não estou conseguindo me concentrar, e os alunos poderiam marcar mais de uma dessas alternativas. E esses dados permitiram que a gente tivesse uma consideração final na perspectiva de que a desigualdade de acesso educacional ela já é gigantesca dentro de uma construção histórica no nosso contexto social. Mas com a pandemia, a gente pôde perceber que essas relações de pessoas com poder, de uma relação mais privilegiada e outras simplesmente por não ter acesso, essa desigualdade, essa segregação, ela se intensificou. E essa reterritorialização desses alunos, na maioria das vezes, não permitiu com que eles tivessem possibilidades mínimas de ter acesso educacional, de simplesmente ter acesso à aula. Tudo bem? Só para avançar minhas referências, e também essas referências são apenas as referências utilizadas em sala, na apresentação, não todas as do trabalho, e eu finalizo com essa imagem, que ela é muito marcante para mim, de uma comemoração de um dos nossos alunos que foi aprovado na Universidade Federal do Pará, junto com alguns integrantes do movimento social. Obrigado pela atenção, queridos, e desculpa também passar do tempo. Obrigada, Diego. Parabéns pelo seu trabalho.
Seguindo aqui a ordem, a Jaqueline, já está por aí? Não, também. Cecília. Você tem slide para apresentar, Cecília? Ou não? Não temos. Certo, então pode ficar à vontade, tá? 10 minutos. Eu vou falar para a Vivian avisar quando tiver 7 minutos para ela avisar no chat vocês, tá bom? Tá, obrigada. Boa apresentação. Obrigada. Nós fizemos o trabalho Concepções Freirianas de Educação nas Práticas Pedagógicas Escolares e Não Escolares, eu e Quitéria, e viemos socializar com vocês pela relevância que foi. Nós trabalhamos na Universidade do Estado da Bahia, no campus de Teixeira de Freitas, é a Universidade Multicamp, e no período da pandemia houve a suspensão das aulas presenciais durante 8 meses. E em 2020, final de 2020, retornamos com uma proposta de trabalharmos tanto os componentes que já compunham o currículo, quanto também propostas que poderiam surgir no contexto do tempo, né, que tínhamos em torno de 1 mês e meio, porque foi em outubro e final de outubro, novembro e dezembro de 2020. E nesse contexto, nós pensamos a pertinência de abordar as concepções freirianas de educação. A Quitéria trabalhava no momento com componente estágio e eu trabalhava prática pedagógica no curso de letras. E no currículo do curso de letras não existia nenhum componente específico trabalhando as concepções freirianas de educação. E como o estágio que Quitéria trabalhava era em espaço não escolar, então casou muito bem com a ideia de trabalhar as concepções freirianas de educação a partir dessa proposta de trabalhar a educação popular e valorizar os espaços não escolares em seu potencial formativo também. E com essa proposta nós elaboramos todo o plano de trabalho, submetemos e fomos divulgando para que os estudantes conhecessem a proposta. E a surpresa nossa foi muito grande quando nós visualizamos o interesse dos estudantes em estudar Paulo Freire, em conhecer Paulo Freire. Alguns relatavam que queriam conhecer Paulo Freire e saber por que estavam falando tão mal de Paulo Freire, que não entendiam essa dinâmica de críticas ao patrono da educação brasileira. Então, queriam saber o porquê e, por isso, justificaram a presença no curso, né? E nós planejamos atividades que abordassem o legado freiriano de educação a partir dessa concepção de educação popular. Traçamos os nossos objetivos. Dentre os nossos objetivos, além de reconhecer o legado de Freire, para o Brasil e o mundo, nós também elencamos o refletir sobre esse contexto histórico do surgimento da pedagogia de Freire, reconhecendo essa indissociável ligação com a educação popular. E nessa perspectiva, nós também demarcamos essas especificidades da educação no espaço escolar e não escolar, essas confluências também, e as influências do pensamento de Freire sobre ambas. Então, a partir desses objetivos, traçamos o nosso plano de trabalho e Quitéria vai falar um pouco sobre a metodologia e o desfecho desse trabalho. Então, boa tarde, pessoal, né? Cecília já me apresentou, então a gente teve aí essa parceria, né? Que foi bem interessante, e a metodologia que a gente adotou consistia na leitura dos textos previamente, né, nas atividades que a gente denominava de atividades assíncronas, e os nossos encontros semanais, onde nós dialogávamos, problematizávamos, discutíamos ali, né, de uma forma bem dialógica, aquilo que a gente estava estudando, aquilo que a gente estava lendo sobre Paulo Freire. Então, a metodologia era basicamente essa. Enfrentamos alguns limites, né, considerando o potencial dialógico da teoria de Freire, por conta
de estarmos em um trabalho remoto, né? Então, a mediação tecnológica, ela não permite um nível de diálogo como a gente gostaria, como se estivéssemos pessoalmente. Então, enfrentamos esse limite, mas a gente cuidou para que essa dimensão dialógica do pensamento de Freire fosse cuidada, fosse respeitada o máximo possível durante todo o processo. Então, como Cecília disse, houve um interesse muito grande dos estudantes. O nosso departamento é um departamento de educação que trabalha só com cursos de licenciatura, né, cursos de formação inicial de professores. E nós tivemos não só estudantes do curso de letras, mas estudantes de outros cursos também se interessaram e participaram do nosso curso. Como era remoto, houve a possibilidade também de estudantes de outros campi participarem também, então foi bem interessante nesse sentido. E permitiu discutirmos muito da atualidade do legado de Freire, né? Um pouco do que Cecília disse. Houve um interesse muito grande porque os estudantes diziam que queriam entender por que falavam tão mal de Paulo Freire, mas, ao mesmo tempo, nas nossas discussões, eles conseguiam contextualizar o pensamento de Freire, a sua teoria, com tudo que está acontecendo, né, nesse nosso cenário político, econômico aqui no nosso país, né, contextualizar com aquele momento da pandemia também, onde aconteceu essa experiência. Então, foi bem interessante essas reflexões. E aí a gente refletiu bastante sobre o quanto ainda é necessário a gente criar mais espaços de estudos, mais cursos como esses, mesmo dentro de um departamento de educação. A gente sentiu que na pedagogia, Paulo Freire é mais discutido, é mais estudado do que nos outros cursos de licenciatura. Então, é fundamental que os futuros professores, né, que estão passando aí pela formação inicial na universidade, conheçam um pouco mais. Então, há muito essa necessidade de disseminar, de aprofundar mais e de ampliar essas concepções freirianas entre estudantes de licenciatura. Então, chegamos, né, a essa conclusão. E esse investimento, ele deve ser contínuo, né? Então, a gente voltou agora, né, para o presencial e a gente espera ter a oportunidade de presencialmente replicar essa experiência que foi remota, mas que trouxe muitos frutos, né? A avaliação dos estudantes foi super positiva, então valeu muito a pena, foi uma experiência de 30 horas, mas dentro dessas 30 horas a gente conseguiu pegar, né, os aspectos principais de Freire, não só em relação à contribuição dele para a educação escolar, que é mais estudada, mas principalmente para a educação não escolar, onde a gente também trabalha com os estágios, onde os estudantes estão presentes nos movimentos sociais, nas organizações, né, não governamentais e por aí afora. Então, é basicamente isso. Acho que a gente conseguiu. Não sei se você tem mais alguma coisa a dizer. A gente agradece, da minha parte eu me despeço agradecendo bastante, parabenizando o evento. Estamos aí. Também faço parte da Rede Emancipa, eu sou coordenadora de um núcleo da Rede Emancipa aqui em Teixeira, e é um prazer estar participando desse evento com Cecília, que é uma parceirona aqui também. Maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês, a gente agradece também. Tá faltando 3 apresentações, está chamando aqui, o Leonardo está presente. Leonardo. Você tem slide, Leonardo? Tem uma apresentação, sim. Boa tarde a todos. Mas eu encaminhei para o e-mail da Vivian. Certo. Já vou projetar. Vai projetar. Tá, ok, obrigado. Pode ficar à vontade, tá, Leonardo? Tá, ok. Boa apresentação. Então, novamente, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Alves Sampaio. Represento a Fiocruz hoje, sou doutorando do 2º ano. A minha pesquisa para essa apresentação tem o tema como atividade de ensino para a formação de agentes populares de vigilância no enfrentamento do Covid. Pode passar. Só para detalhar mais
essa apresentação. Ela é um projeto que vem sendo realizado pela Fiocruz, então eu faço parte desse projeto, tomando a frente da formação de profissionais de saúde, moradores de áreas de vulnerabilidade social, como agentes populares de vigilância da saúde. E aí, esse é minha responsabilidade. Os outros mais 2 projetos dentro dessa ementa, o inquérito sorológico de incidência do Covid-19, realizado pelos agentes populares formados no curso, e o desenvolvimento da tecnologia, já são com outros representantes. Tá? Pode passar. Então, sendo visto dentro desse critério de formação, a gente instituiu um módulo do curso, que foi intitulado como Formação de Agentes Populares de Vigilância em Saúde de Base Comunitária na Baixada Fluminense. Esse projeto ainda está em andamento. Opa, saiu para mim. Desculpa, eu fui pegar a lista de presença aqui e troquei a... Desculpa, vou voltar já. Então, esse projeto, a gente ainda está em andamento na comunidade do Rio de Janeiro, na comunidade de Caxias, Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Pode passar. Isso. Então, a gente trabalha em 3 áreas, né? 3 áreas que compreendem o maior índice de vulnerabilidades sociais. E aí o projeto ele teve intuito, no momento da pandemia, onde os índices de vulnerabilidades sociais, de desemprego, informação e assistência à saúde ficaram precárias. Então, a Fiocruz vem trabalhando nesse intuito de promover a questão da saúde, promover cuidado, promover segurança e promover orientação e informação também. Pode passar. Então, os participantes do curso foram 24 profissionais de saúde, tanto técnicos de enfermagem, enfermeiros, psicólogo, entre outros, uma equipe multidisciplinar. Não coloquei aqui porque a pesquisa ainda está em andamento, então, com os pareceres éticos e tudo mais. Pode passar. Então, a gente vem trabalhando muito, todos os meus colegas queridos aí já falaram muito sobre Paulo Freire, Edgar Morin, a gente tem Paulo Vicente Vitor Valla também, que todos eles percorrem e discutem essa questão da educação popular em saúde, que é um tema tão discutido, e dentro da pandemia a gente percebeu que, na pandemia, essas comunidades ficaram desassistidas pelos órgãos públicos e demais. Então, a gente, quando fala órgão público, a gente fala a questão de Ministério da Saúde, entre outros, porque a gente sabe que as determinações e assistência veio muito depois, quando o Covid já tinha se instalado dentro do Brasil. Então, a gente reforça essa questão. Pode passar. Então, qual foi o intuito desse primeiro momento? Em todas essas 3 comunidades, nós pegamos profissionais já formados com ensino superior ou ensino técnico, e a gente gostaria que eles mesmos promovessem uma ação dentro desses territórios. Então, a gente abriu um edital, e aí os candidatos foram selecionados. Só que, para entender mais de contextualização de território, contextualizações de conceitos, determinantes sociais de saúde, interdisciplinaridade na promoção de saúde, formas de comunicação, escutativa, empatia e a metodologia de ensino ativo para a comunidade, nós fizemos uma formação desses profissionais que participaram do projeto. Pode passar. E aí a gente traz alguns momentos que foi realizado sala de aula através do Google Classroom, encontros virtuais via Zoom, atividades através do Google Forms e também atividades presenciais dentro da comunidade. Pode passar. No primeiro módulo, a gente
trabalhou com uma ferramenta totalmente diferente, né? Uma ferramenta que a gente sabe que é utilizada muito hoje no mundo corporativo, mundo de empresa, e aí a gente traz uma ferramenta de matriz SWOT para a gente levantar algumas vulnerabilidades sociais e também realizar alguns planejamentos dentro da comunidade. Passe, por favor. Com isso, a gente percebe que dentro das comunidades a gente encontrou alguns pontos que a gente podia atuar de forma mais ampla, tanto com a promoção, prevenção, informação, e discutindo os pontos de vulnerabilidade sociais dentro dessas comunidades. Então, a gente trouxe alguns aspectos relevantes, como as forças dentro da comunidade, que se havia um grande respeito, um comércio, estrutura de uma educação popular com os próprios moradores, com ações sociais por eles mesmos. Também a gente destaca algumas fraquezas encontradas, falta de acesso, segurança pública, educação, trabalho, estudo, acessos difíceis, com locais difíceis de acesso, porque as comunidades onde a gente atua para realizar esse trabalho não tem nem transporte, porque tem barreiras de tráfego, então, assim, é bem precário. Algumas oportunidades que a gente construiu, que foi alguns projetos de atividade para mães, adolescentes, atendimento ao público, a gente conseguiu fazer um atendimento, mais de 5, 10 mil atendimentos para essas comunidades, e algumas ameaças que a gente vê realmente que acontece não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, assim como o Diego Barros colocou também a questão de falta de saneamento, transporte, acesso à escola, o índice do tráfico hoje ele rege muito essas comunidades, então essas ameaças encontradas. Pode passar. No segundo módulo, a gente vem com os determinantes sociais de saúde de Covid, fazendo um mapeamento, né, com a construção de um mapa mental, para a gente ver os agravos. Passa, por favor. Então, os próprios formandos, eles trouxeram através de um mapa mental que construíram por eles mesmos, trazendo aí os pontos mais agravos, que é a falta de desemprego, desmobilização social, problemas dentro da comunidade, rede de esgoto, coleta de lixo, invasão, ruas sem asfalto e demais agravos que a gente percebe. Pode passar. Eu tenho 3 minutos só. A questão da interdisciplinaridade na promoção da saúde. A gente trabalhou muito com atividade de aprendizagem baseada em problemas, então a gente construiu vídeos com a interação de um contexto social com os agravos que, por falta de uma questão, se você tem uma precariedade dentro de uma comunidade, então, e você não tem um saneamento básico, você acaba tendo mais índices de ter alguns agravos de saúde. Então, a gente trabalhou muito com a questão da hipertensão, da diabetes, da questão do saneamento básico, da água potável, entre outros. Pode passar. Fora a hipertensão, diabetes. Então, a gente construiu um plano de atividade para os moradores dentro das comunidades. Então, a gente teve plano de ação e conduta para o paciente, teve realização de atividades físicas, orientações sobre a questão do uso do álcool, do cigarro, a prevenção contra aí, a questão do consumo do excesso de sal, de açúcar, uma dieta equilibrada dentro das questões sociais desses moradores e a questão da importância de ingerir bastante água. Pode passar. Através disso, a gente trabalhou muito com a forma de comunicação, uma escuta ativa, empatia, que é importante a gente ter um fortalecimento como educador. Paulo Freire fala a todo momento sobre essa questão da empatia, da escuta ativa, assim como o Edgar Morin também fala, o Vicente Vitor Vale também trabalha muito com essas
questões de você tem que saber entrar dentro do território e se espelhar nas condições que esse sujeito vive, para a gente tentar mudar aos poucos essa questão social. Pode passar. Está terminando, falta 2 minutos. Então, aqui tem uma participante da enfermagem que ela contextualiza a questão da vigilância de base comunitária com os enfrentamentos do Covid. Então, é um depoimento, a gente não vai conseguir assistir agora, mas pode passar. A questão do uso das metodologias ativas para a educação popular em saúde. Então, a gente teve como proposta de oficinas de educação em saúde por meio de metodologias ativas para a comunidade. Então, teve estações com interatividades de educação para esses moradores, criado pelos profissionais de saúde. Pode passar. E a gente também fez várias divulgações dentro da comunidade com panfletos, entre outros. Pode passar, por favor. Está acabando. As estações que nós fizemos com a população, né, os moradores, teve várias informações interativas, cuidados de saúde, prevenção, aferição de sinais vitais, entre outros. Pode passar. A questão da pandemia, a gente trabalhou muito com a questão da prevenção do uso da máscara, vacinação, distanciamento, higienização, trabalhou muito também com a questão dos aspectos da saúde mental devido ao isolamento social e algumas brincadeiras que nós fizemos. Pode passar. E, para quase terminando, então, assim, Paulo Freire ele destaca como a educação como prática de liberdade, né? Então, a gente não tem como mudar a vida do sujeito inteiramente, mas através da educação e dos momentos de pensamento, de reflexão e interação com essa comunidade, a gente tem a educação como prática de liberdade. A gente sabe que a educação realmente ela transforma o sujeito. Então, aí, através dessa transformação, a gente consegue construir uma nova sociedade. Pode passar, por favor. Para terminar, a gente fez uma criação de um portfólio de toda a interação desse curso, então está em fase de aprovação e assim que for aprovado, a gente já vai sair com esse portfólio aprovado dentro da Fiocruz, onde vai ter acesso para todos. Pode passar. E aí a gente termina aqui a apresentação. Muito obrigado. Parabéns, Obrigado. Leonardo, pelo trabalho. Eu desliguei a minha câmera aqui, porque essa câmera do meu computador está muito ruim, já está tudo escuro. Pena que é pouco tempo, né? 10 minutos, não dá nem para mostrar. Pois é verdade. E agora, para a gente finalizar, falta o Matheus, depois a Tênis. Matheus, você vai usar slide? Sim, aí a gente mandou para a Vivian. Tá bom. Primeiramente, gente, eu quero perguntar primeiro se vocês estão conseguindo escutar a minha voz. Sim. Tá, tudo bem? Então tá, agora já é noite, né? Então, boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando. Eu vim primeiro falar em nome da Unesp, né? Eu e o Matheus somos membros da Universidade Estadual Paulista e a gente fez esse projeto, né, com base no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID. Eu e o Matheus somos graduandos em História e o nosso projeto, ele se intitula, né, a construção do meme como metodologia do ensino em História, com uma análise dos nossos projetos no PIBID, trabalhados do ano de 2020 até 2022, ou seja, no contexto pandêmico. Além de mim, né, o outro autor é o Matheus, nosso projeto, e nossa supervisora foi a Fernanda Fazana e a coordenadora Andréa Lúcia. Pode passar, por favor.
Bom, como a gente estava num contexto pandêmico, a gente resolveu trabalhar com tecnologias, né, como o nosso PIBID. E aí, principalmente com o uso das humanidades digitais, né? Nós trabalhamos com história, então foi o nosso foco, né? E quando a gente chegou para se deparar com a sala de aula online, foi nosso primeiro contato com sala de aula, sendo professores, né, eu e o Matheus, e a gente queria trazer para a realidade social dos alunos o que eles estavam tendo contato. A escola que a gente trabalhou, ela teve, sim, um incentivo muito grande em trabalho online, então os alunos tinham acesso, a grande parte dos alunos, né, tinham acesso a celulares, a computadores, então isso foi possível nessas escolas. Em outras realidades seria um processo diferente, né? Então a gente resolveu trabalhar nesse contexto o uso dos memes como uma metodologia de ensino, por quê? Para a gente, quando a gente foi pesquisar como a gente aproxima um aluno, a gente viu que a gente tem que trazer a realidade social dele. Naquele momento, o que eles estavam tendo mais contato ali era a internet. Então, o Facebook, o Instagram, e essas redes sociais, elas são conhecidas por ter esses conjuntos de gêneros, né, que são os memes, esses gêneros textuais que surgiram nas últimas décadas, que é o meme, e isso sempre engaja a criança, porque é uma forma divertida e dinâmica de tratar uma aula, mas também trabalhar um conteúdo histórico, né, e a historiografia do jeito que a gente pensava em trabalhar. Então, primeiro, a gente teve essa busca, né, por metodologias que incorporassem os saberes dos alunos, que tratassem os alunos como membros ativos do nosso projeto, porque não era só eles verem memes, eles também produziram os próprios memes para que eles entendessem o processo daquilo que eles estavam estudando. Então, a gente tentou realmente inserir essa realidade de como estava o mundo da pandemia, no caso, né, nessa aprendizagem deles de história. Por favor, pode passar? E aí a gente teve que lidar com algumas terminologias, porque o estudo do meme, apesar de não ser uma coisa muito ampla aqui no Brasil, ele já é feito, né? Ele tem grandes pesquisadores que já estão trabalhando nessa área, e o meme como material didático, né, o meme como uma metodologia, ele já foi estudado. Primeiramente por biólogos, porque o meme, né, ele veio dessa ideia da biologia de replicação. Então, esse biólogo aqui, o Richard Dawkins, ele criou um livro que chama O Gene Egoísta, e nesse livro ele vai tentar provar como que a gente consegue passar ideias, replicar ideias por meio da cultura. E aí ele fala assim, por exemplo, slogans. Quando a gente vê um slogan clássico, a gente consegue lembrar desse slogan, independente do lugar. A pessoa associa a marca pelo slogan. O McDonald's, por exemplo. Quando a gente pensa em McDonald's, a gente já lembra do M, a gente já lembra do vermelho e do amarelo. Essa associação que a gente faz, nossa ideia, óbvio, vem da indústria cultural, mas isso tem uma ideia de replicação de uma cultura. O meme não seria diferente. Ele surge com essa ideia de replicação. No caso nosso, ele teve um contexto irônico, né? O meme, ele nasce com uma piada depois, né, na internet, mas nesse contexto do Richard Dawkins é realmente essa ideia de replicação. E aí a gente, né, naquele contexto de pandemia, ofertou para os alunos a seguinte ideia, a gente falou assim, a gente tem que produzir um trabalho com vocês, e esse trabalho vai se tratar de determinados assuntos. A gente teve 3 trabalhos durante esses 2 anos, que foi primeiro a globalização, depois foi a ditadura militar, né? E por último foi a crise ambiental. E nesses 3 projetos a gente pediu que eles fizessem esses memes para que eles mostrassem o que eles estão entendendo do nosso trabalho. E aí eu trouxe aqui um exemplo de um dos alunos, Gabriel Marchetti, que ele fez, né, o trabalho dele sobre o meme que ele queria reproduzir. E foi bem essa ideia mesmo, de trazer essa ideia da replicação, aquilo que estava na cultura de massa, que são os memes hoje em dia, e como que eles são atribuídos pelos alunos, como os alunos assimilaram o conteúdo através dele. E eu e o Matheus achamos que foi muito interessante trabalhar com essa metodologia, porque os alunos ficaram intrigados, né, em saber como eles iam criar os próprios memes, e o acesso à tecnologia foi essencial nesse momento, porque eles precisavam pelo menos de um celular para poder criar essas edições, né? Mas, no meu ver, assim, no contexto pandêmico, eu acho que isso foi muito bem atribuído, porque eles ficavam mais seguros, né, daquilo que eles já conhecem, que na tecnologia, muitos deles muito jovens, que têm conexão com esses grupos de piadas, né, de humor, acabou que trouxe uma coisa muito legal. E, além disso, a gente conseguiu também trabalhar com a ideia do humor, né,
como que o humor é trabalhado na rede social, de que forma que a gente trabalha a liberdade de expressão também, porque, claro, o nosso tema era ditadura militar, então tinham limites, né, para a gente poder trabalhar um meme nesse contexto. É óbvio que a gente não ia ampliar, por exemplo, algumas falácias desse período, e principalmente coisas que iam contra os direitos humanos, né? A gente teve todo esse trabalho com os alunos para que eles pudessem ter toda essa compreensão. Pode passar, por favor. Bom, boa tarde. É justamente pensando, então, nesse contexto de pandemia e nessa novo ambiente em da educação que se construía e se reformulava diante dos nossos olhos, né? Que a gente passou a pensar e a construir esse projeto. A gente tinha, por um lado, professores reclamando sobre como essa intermediação da tecnologia gerava um distanciamento com os alunos, como a não conseguir prestar atenção nas aulas era uma realidade dos alunos. Então, foi justamente nesse contexto de identificar as novas necessidades desses jovens que estavam sendo inseridos ali de maneira muito repentina num novo ambiente escolar e de educação, né? E aí é com base nisso que a gente vai pensar o papel do meme dentro dessa nossa metodologia como uma espécie de auxiliador, a partir do qual o conteúdo ele vai poder ser trazido de uma maneira mais instigante para os alunos, e aí gerar esse processo de reaproximação entre o docente e o educando. Esse elemento, né, é bastante importante da educação pandêmica, ele não poderia e também não foi deixado de ser pensado na construção do nosso projeto. E aí, ademais, assim como a Vitória já pontuou, pensando nessa característica humorística do meme, nós buscamos, então, nesse instrumento, a capacidade de impulsionar os alunos a participarem dos debates e aí tecendo relações entre o que estava sendo posto nos materiais, enfim, de sala de aula, e o próprio conteúdo programático que eles tinham. E aí, nesse sentido, então, a gente pensava que os alunos conseguiriam desenvolver cada vez mais a interpretação e, sobretudo, o exercício do senso crítico, à medida que eles também tinham um espaço bastante favorável para compartilhar as experiências de aprendizado e as experiências de vida, trazendo essa característica do cotidiano, que é algo muito defendido pelo Paulo Freire, para dentro da sala de aula de maneira muito mais afirmativa. Esse processo de pensar o espaço do meme dentro da sala de aula, ele também abriu um caminho para que a gente pensasse a própria utilização da imagem em sala de aula. Imagens essas que são, muitas vezes, colocadas nos livros didáticos ou nas próprias apresentações de slides, de maneira muito ilustrativa, sem com que haja preocupação o entendimento da necessidade de uma posição crítica dos alunos em relação àquilo que está sendo posto, né? E aí, justamente nesse sentido, que a gente pode dizer, então, para além do que a gente tinha planejado para o meme também é uma ferramenta de engajar o aluno a ser mais ativo no seu processo de ensino-aprendizado, fugindo daquela ideia de educação bancária, muito criticada pelo Freire no livro Pedagogia da Autonomia, e trazendo o aluno para o centro do debate e fazendo com que ele se interaja e, enfim, se aproprie do seu processo de ensino-aprendizado. Pode passar. Ao longo do PIBID, né, nós tivemos 3 aplicações. Então, a primeira aplicação, né, discutindo, debatendo sobre a globalização numa sala de 8º ano do Fundamental, e essa aplicação se deu no segundo semestre de 2020. A segunda aplicação era debatendo a ditadura militar e os movimentos da década de 60 e 70. Ela foi destinada para o segundo ano
do ensino médio e foi realizada e planejada ao longo do primeiro semestre de 2021, e aí a nossa última aplicação, trabalhando sobre as crises ambientais e os seus conflitos geopolíticos no oitavo ano do Fundamental, já no segundo semestre de 2021. Pode passar, por gentileza. Bom, como resultados, nós colhemos 2 tipos de resultados. Então, o primeiro tipo é uma produção individual desses alunos, onde eles tiveram, desses alunos que tiveram contato com a metodologia, onde eles podiam, de maneira autônoma, refletir sobre o conteúdo que vinha sendo discutido ao longo das aulas, e realizar as suas críticas e ter, né, um instrumento e um espaço que permitisse com que eles realizassem o instrumento de a análise sobre aquilo que vinha sendo discutido, e, obviamente, se apropriando sempre dessa característica humorística dos memes. E aí, um segundo bloco de resultados foram formulários que foram disponibilizados para eles, e aí eles podiam, de maneira anônima, relatar o que eles sentiam e quais eram os sentimentos que eles tiveram em relação às experiências que eles tiveram com a metodologia. E aí foi bastante gratificante a gente observar que quase em todas as respostas deles, a gente conseguia observar muitos dos elementos que foram postos por mim pela Vitória como objetivos e como características essenciais da nossa aplicação. Pode passar. Por fim, né, a gente acha que a gente conseguiu fazer o nosso objetivo, né, que era realmente aproximar os alunos do contexto historiográfico ali que a gente estava propondo para eles. E também tratamos da importância, né, da metodologia, porque a metodologia ela era importante para eles perceberem como é interessante trabalhar com aquilo, a versatilidade delas, porque ela pode ficar em história, mas ela também pode ir para outras áreas. Daria perfeitamente para trabalhar com a metodologia do meme em áreas como biologia, letras, né? Enfim, essas áreas, qualquer área assim que se propor a fazer essa prática consegue ter essa aproximação, porque o meme ele é facilmente, ele tem uma versatilidade enorme e ele é facilmente propagado. E além de atribuir essa conexão, né? Nós brasileiros temos uma conexão muito forte com as redes sociais e logo, né? Os memes estando presente nela, é bem fácil que a gente tenha esse contato também. Pode passar? Por fim, né, as referências que a gente usou nesse slide. A gente só queria pontuar que a gente tem três trabalhos, né, publicados sobre essas aplicações, e aí se vocês tiverem interesse e quiserem discutir mais sobre isso, a gente tem material bastante interessante para discutir sobre isso. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Matheus, Vitória. Parabéns pelo trabalho de vocês. E agora, indo para a última apresentação, é a Temis. É assim? Seu nome está correto? Isso, está correto, sim. Eu também mandei a minha apresentação para a Vivian. Certo. Só para registrar aqui, gente, que não estão presentes o Luiz Felipe e a Jaqueline, tá? Queriam apresentar. Então, eu já registrei aqui, tá bom? Pode ficar à vontade, gente. Acho que... Um minutinho que saiu aqui a apresentação, eu já vou botar novamente. Se quiser ir começando, já coloco. Bom, então, gente, meu nome é Temis Menegazzi. Eu sou professora do ensino fundamental e mestranda também da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, mestrado profissional em educação. E o trabalho que eu vim apresentar, então, foi um trabalho desenvolvido juntamente com a minha orientadora, articulando algumas temáticas da minha pesquisa de mestrado, numa pesquisa de estado do conhecimento, em que a gente buscou, então, alguns trabalhos, né, que articulassem a teoria de Paulo Freire para pensar a educação na pandemia. Pode passar, por favor.
Então, como eu mencionei, né, é uma pesquisa de estado do conhecimento desenvolvida durante o mestrado profissional e que, então, como que nós articulamos, né? Nós buscamos, então, essencialmente artigos, pensando, né, que como a pandemia ela aconteceu, né, entre 2020, 2021 e 2022, ainda não teriam dissertações ou teses publicadas sobre esse assunto, então nós focamos em periódicos, né, de educação, da área de educação, dos anos 2020 e 2021, então que estivessem pegando ali bem a parte da suspensão das aulas presenciais, ensino remoto, já focando um pouquinho no ensino híbrido ali em 2021, né? Bem aquele momento, assim, antes desse nosso retorno, agora em 2022. E nós, então, como uma forma de recorte para analisar esses periódicos, nós buscamos pegar apenas de universidades federais brasileiras, certo? Então, a gente dá 69 universidades federais, 49 delas têm revistas da área de educação nos seus programas de pós-graduação, né? Então, foram essas revistas que nós olhamos todas as publicações entre 2020 e 2021, mas ainda assim seria um número muito grande. Então, nós resolvemos por selecionar somente aquelas com Qualis A1, entendendo que seriam, então, né, as revistas mais bem qualificadas das universidades federais, para perceber de que forma o Freire estava, se é que estava sendo articulado nesses trabalhos pensando a pandemia e a educação. Então, a gente pegou o Qualis parcial de 2017 e 2018 e ficaram, então, 21 revistas de 20 universidades federais. Uma universidade federal, ela tinha 2 revistas da área de educação com o Qualis A1. Daí, então, foram nessas 21 revistas que nós fizemos a busca. Dessas revistas, então, né, nós encontramos 4 dossiês, sessões temáticas, que envolviam, então, a pandemia e o ensino remoto. E 4 sessões temáticas específicas sobre Paulo Freire, então, muito em razão também do ano de comemoração dele em 2021, né? Então, tiveram 4 só sobre Paulo Freire, dossiê sessão temática, e 4 só sobre a pandemia e ensino remoto. Contudo, em apenas um dossiê sobre Paulo Freire, que a gente encontrou artigos relacionando, né, ele com a pandemia e o ensino remoto, e em somente uma das 4 sessões temáticas sobre a pandemia, que encontramos um artigo utilizando a teoria do Paulo Freire para pensar a pandemia. Alguns desses artigos que ainda tinham o Paulo Freire, se a gente fosse olhar lá no referencial teórico, trazia Paulo Freire. Mas se a gente fosse olhar na metodologia, no referencial, nas discussões do trabalho, não tinha propriamente feita uma utilização, uma articulação das ideias de Freire. Em alguns deles tinha alguma citação, alguma pontuação do Freire, mas não chegava a utilizar o referencial freiriano como categoria de análise e da sua pesquisa. Então, esses artigos nós também não consideramos para a nossa análise final, né? Esses que apenas citavam Paulo Freire sem estabelecer relações, né? Pode passar, por favor. Então, dessa busca, ficaram ao todo 8 artigos, né, que sim utilizavam o referencial freiriano dessas revistas de universidades federais Qualis A1, para pensar a pandemia. Então, foram elas, né, o artigo da revista da UNB, Literatura sobre Educação à Distância Fundamentada em Freire, uma abordagem crítica, de 2021. Tivemos 3 artigos da Universidade Federal de Goiás, a revista Interação, que também foi uma das revistas que mais teve, então, essa relação afeita. Então, talvez cabe aí pesquisar também experiências dos discentes em tempo de pandemia.
E Janelas da Quarentena, experiências latino-americanas de formação entre docentes do Brasil e do Peru. Pode passar. Também tivemos 2 da UFAL, né? Um que é Contribuições de Freire e Gramsci para pensar a EJA na pandemia, e Resistências e Esperanças em Freire, reflexões acerca da educação de jovens e adultos no período de pandemia da Covid-19. Tivemos também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, a dialogicidade nas aulas síncronas remotas, diálogo a partir das ideias de Bakhtin e Freire, e uma da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a comunicação educativa, perspectivas e desafios com a Covid-19. Quando nós analisamos, então, esses 8 artigos no seu conjunto, 2 conceitos de Paulo Freire apareceram como os mais utilizados para pensar a relação da pandemia e da educação nesse momento. Pode passar, por favor. O primeiro deles foi o conceito de diálogo. A grande parte do trabalho trouxe esse conceito como sendo um dos conceitos fundamentais para que a educação durante a pandemia ocorresse da melhor maneira, com aquela amorosidade, com aquela conexão. Então, eu trouxe aqui uma breve descrição, né, conforme o dicionário Paulo Freire, o que seria essa categoria diálogo para Paulo Freire, né? Seria, então, a proposta de uma educação humanista libertadora em Freire, né, que ele tem no diálogo, a dialogicidade, uma das categorias centrais de um projeto pedagógico crítico, mais propositivo e esperançoso em relação ao nosso futuro. Então, dialético e problematizador, o diálogo impulsiona o ato de pensar, dizer, transformar o mundo. No diálogo, nos percebemos enquanto seres e sociedade em processo, partilhando leituras diferentes para a construção conjunta do ser mais. Então, a importância do diálogo para pensar esse processo da pandemia, as nossas esperanças, nossas proposições para o futuro e dos processos educativos envolvidos nesse período. Pode passar. E o segundo conceito que mais apareceram nos artigos foi o conceito de inédito viável. Conforme Anita Freire, também no dicionário Paulo Freire, o inédito viável nos diz que não há o reino do definitivo, do pronto e do acabado, do nirvana da certeza, da quietude perfeita dos sonhos. Como sonho coletivo, o inédito viável fundamenta a luta por uma sociedade mais justa, para a utopia, para concretizações dos sonhos possíveis. E aí a gente percebe a pandemia como uma dessas situações limites que nos faz nos abrir para o inédito viável, né? Como eu trouxe uma outra citação de Freire. Os temas se encontram encobertos pelas situações limites que se apresentam aos homens como se fossem determinantes históricas esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-se, né? Uma sensação também de fatalismo com a pandemia, quando, claro, a gente não poderia enfrentar, acabar com o vírus, mas certas ações poderiam ser realizadas, como o nosso colega apresentou também agora há pouco, né? Algumas ações desse tipo. Então, dessa forma, os homens... Opa, tem um erro de digitação. Não chegam a transcender as situações limites e a descobrir ou a divisar mais além delas, em relação com elas, o inédito viável. Pode passar, por favor. Então, né, outra coisa importante é que esses artigos, eles também não tratam do diálogo de inédito viável como se eles estivessem descolados da nossa realidade, pensando em um aspecto abstrato. Ao contrário, justamente por se amparar em Freire, que eles denunciam as injustiças e exclusões que impedem a participação social e educativa daqueles que se encontram historicamente à margem e lutando por direitos e cidadania. Nesses artigos selecionados, a gente encontrou críticas ao governo, então, relacionando bastante com a nossa história material e política. Então, crítica àqueles que deveriam estar tomando medidas de proteção à população, mas que seguem se concentrando em lucros e nos interesses da elite.
Então, a pandemia e a educação não se mostraram desvinculadas dos seus aspectos políticos também, como já dizia Freire, nos artigos analisados. Pode passar. Ainda, alguns também apontaram muito dessa importância do corpo, dessa falta, né, da corporeidade nesse diálogo à distância, que também já foi relatado um pouco no trabalho anteriormente, né? Então, além da falta de aparelhos, internet, a situação de vulnerabilidade social de grande parte dos educandos, né? Ainda que todos esses aspectos não existissem, ou seja, mesmo que ainda todos tivessem internet, aparelhos, enfim, ainda faltaria no ensino remoto o corpo, os gestos, o cheiro, que é insubstituível, né? Não teria como. Então, feitos de carne, realmente nos faltou o abraço, nos faltou o toque. E nesse sentido que os artigos apontaram também que o medo, a angústia, a solidão do isolamento social, das doenças, das mortes, né, também foi um tema bastante abordado. Assim como, por outro lado, a reafirmação da importância da solidariedade, do encontro, do afeto e da amorosidade para contrapor essa falta que o toque, que a corporeidade nos teve. Pode passar. Então, como as nossas considerações finais, né? Então, apesar do baixo número de artigos encontrados após os nossos procedimentos metodológicos, podemos perceber uma gama de questões abordadas que se relacionam com as questões que provocaram essa pesquisa. Então, mesmo em contextos que os artigos se referiam, né, em contextos diferentes, como alguns educação superior, outros tratavam de Portugal, outros sobre educação à distância, alguns no contexto específico da educação de jovens e adultos, todos pareciam ter um lugar em comum que dialogavam com os nossos anseios sobre o ensino na pandemia na escola pública, no caso, o que buscávamos eu e a minha orientadora, né? Não encontramos pesquisas que relatassem especificamente sobre as escolas públicas. Mas os artigos encontrados também nos ajudam a pensar e levantar questões para a continuação dessa pesquisa que se pretende estender para uma dissertação de mestrado. A realidade da pandemia segue, o ensino remoto transformou-se em ensino híbrido, as variantes do vírus seguem aparecendo e as situações limites diárias nos desafiam a pensar coletivamente ações de resistência e transformação. Por fim, temos então aí as referências utilizadas no trabalho. E gostaria de agradecer então a todos e a todas pela atenção. Parabéns, Temis, pelo trabalho. Então, a gente encerra aqui esse momento de apresentação. A gente abre para o debate, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Já adianto assim, que todos os trabalhos foram excelentes, né? Muito bom ouvir vocês, as pesquisas que vocês desenvolveram, estão desenvolvendo. Acho que todos os trabalhos se complementam, né? Isso é muito, muito interessante. Assim. É muito bom escutá-los. A gente pode abrir, quem quiser se inscrever pode colocar no chat, a gente ainda tem até mais, a gente começou às 5, né? Seria basicamente até os 19, então a gente já tem um pouquinho de tempo. Também no chat tem a lista de frequência, para quem todos têm que assinar, né? Principalmente quem apresentou o trabalho, tá? E aí, um comenta. Você quer falar alguma coisa, Vivian? Fazer algum comentário? Não, só parabenizar todas as ótimas apresentações. E tá com você, Maíra. Eu tô quietinha aqui hoje, que não estou me sentindo bem, então tô quietinha aqui no repouso. Obrigada, gente. Eu, na verdade, queria fazer uma sugestão, né? Não sei como é que tá eu pensei, Temis, que a tua pesquisa já era do mestrado, né? Mas
TCC? Não, tu já tá, vai defender, né? Vai defender. Isso, é o mestrado. Vai defender, já qualificou, né? Já. Eu ia te sugerir um artigo que a gente tem aqui do Emancipa, que foi feito, é da área da matemática, de uma professora nossa, Angélica. Ela foi o orientador dela aqui. Ela foi TCC, né? E aí ela publicou esse artigo que fala sobre a pandemia. Não é na escola pública, é no cursinho popular, mas também acho que pode contribuir para ter uma visão também da Amazônia, né? Demorando lá no acho que seria bom, assim, se eu pudesse incluir, né, alguma referência também no norte. Mais uma sugestão mesmo. E eu acho que esse teu levantamento que tu fez, ele também serve de base para todos os trabalhos aqui, né, que foram apresentados aqui. São várias referências, né, de artigos que eu apresento, que serve de base, né, para todos. Acho que só da gente ter feito pesquisa na pandemia, isso já é, assim, tem que ser muito louvável, né? Porque não foi fácil. E ainda quem está pesquisando, quem fez TCC, quem fez dissertação de mestrado, doutorado, foi muito difícil, né? Ter que lidar com os problemas em casa, né? Do isolamento, desse medo, dessa angústia que também nos atingiu, e estar pesquisando, né, sobre isso também. Então, são todos de parabéns. Assim, aqui, falando um pouco da nossa realidade, com os cursinhos, a gente sentiu muito isso, né? Essa falta da presença física, que a gente tentou suprir a partir da solidariedade ativa, né? Fazendo coleta, fazendo vaquinha para conseguir comprar cesta básica para os nossos estudantes. A gente sentiu muito isso, porque o cursinho ele também é cotidiano, né? Alguns funcionam durante a semana, outros funcionam só aos sábados. Mas tá ali aquela presença. E, de repente, de um dia para o outro, né? Aqui eu lembro bem que a gente fez a nossa aula inaugural com quase 500 pessoas, aqui em Belém, no dia 14 de março. E no dia 19 de março, não tinha nem os 3 dias de aula, assim, a gente teve que parar tudo, sem saber como fazer aula online. A gente viu que também é muito problemático, né, trabalhar aula online, e ainda com educação popular, é muito difícil mesmo. A gente tinha alunos que, como até o Diego mostrou no trabalho dele, né, até tinham acesso à internet, mas era no celular. Que não é só a internet, né, no contexto da pandemia. A gente não tem lugar para estudar em casa, né, nossos alunos têm que cuidar dos afazeres domésticos. Eu lembro muito da fala de um aluno que a gente se dividiu para fazer um acompanhamento mais próximo, né, pelo WhatsApp, para ver se estava tudo bem. E aí eu lembro de conversar com ele e eu falei assim, tu tá conseguindo acompanhar as aulas? Aí ele falou assim, olha, não estou conseguindo, eu só consigo estudar à noite, porque é quando faz mais frio aqui em casa. Ou seja, de manhã e à tarde, né, era impossível, porque aqui em Belém é muito calor. É muito calor. Só tinha tempo para estudar à noite, que era quando esfriava mais um pouco, né? Ele conseguia sentar para estudar. Então, são muitos problemas mesmo que vocês trouxeram, muitas reflexões que vocês trouxeram. E eu queria ouvir também mais um pouco de vocês. Se alguém tem alguma pergunta para um outro. Ou se vocês não quiserem falar, também a gente pode encerrar. Vocês estão quietinhos, gente? Ninguém tem perguntas? Está todo mundo quietinho? Os trabalhos todos com essa relação entre a pandemia e tudo, né? É importante vocês trocarem e até se quiserem também trocar contatos, conversar,
porque são trabalhos que se relacionam, né? E acho que é bacana vocês trocarem alguma informação, caso vocês queiram. E, enfim, se quiserem, está aberto para perguntas. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas acho que todos os trabalhos eles se dialogam, né? Em uma questão de interação, até mesmo pela concepção da educação dentro de questão de emancipação, de questão de vulnerabilidade social, interagindo com a parte dialética de Paulo Freire, né? Que vem sendo, acho que muito já discutida já há muito tempo. Então, trazendo essa, vamos dizer, uma filosofia, né, dentro da educação com os seus paradigmas, que muito Paulo Freire fala nessa contextualização de mudança social dentro da educação, trabalhando com uma sociedade que não é totalmente visível a uma sociedade política e nem uma sociedade com um poder aquisitivo maior. E isso não é só de agora, de 2022, mas isso vem já desde muito tempo. Quem tinha 2 alunos aí da graduação de História, né? Então, a gente já vem já de um pressuposto já muito antigo, desde as épocas de construção aí de sociedade, construção romana, construção de educação e civil. Então, acredito que todos os territórios que vêm se destacando aí com a questão das ações sociais, de territórios, com as questões de vulnerabilidades sociais, realmente essas sociedades elas vêm gritando e estão sendo cada vez menos vistas. Então, acho que se a gente não pensar em uma questão de reformulação e uma questão também de uma sociedade política que, infelizmente, a gente vem nesse questão política, não querendo fazer política, mas daqui a pouco é o momento de você realmente pensar aí na questão do voto, a quem vai reger o Brasil, a quem vai reger a sociedade, a quem vai reger a comunidade. Então, acho que é um direito do povo brigar por uma questão de uma cultura social e justa, porque mesmo que a gente passou a pandemia e com as questões da sociedade de desemprego, a gente vem vendo ainda um reflexo dentro das comunidades que tem pessoas passando fome e isso não é dito, né, nas redes sociais, não é dito em todas as interações de internet. Então, a gente acaba vendo mais o que é fictível para a sociedade, porque a sociedade é regida por uma interação tecnológica que hoje no mundo de 2021, 2022 vem nessa questão maçante de tecnologia. Então, acredito que as comunidades científicas vêm agora cada vez mais brigando por essa interação de uma sociedade justa, né, e de interação e inclusão, de acabar com a discriminação de todos os modos. Então, é um ponto de partido mesmo para a gente, não só Leonardo como pesquisador, como todos os colegas, mas isso serve também como uma questão de mudança para nós mesmos. Falou muito da questão do Paulo Freire, né? Da questão da parte crédito inviável, inédito inviável, falou a questão da parte de dominador. A gente acaba em todo momento sendo dominador em todos os processos, então acho que acaba a gente fazer uma autorreflexão, uma autoanálise de nós mesmos, como nós estamos interagindo no meio social, não social, mas família, amigos,
com colegas de estudo. Então, acredito que se a gente vê um pouco da mudança ocorrer daqui para frente, é claro que as mudanças elas são lentas até demais, são mais lentas do que posso dizer que é uma tartaruga, mas acredito que aos poucos, em uma construção coletiva, e universidade e sociedade, a gente vem tendo aí um maior espaço social e educativo. Então, parabenizo todos os trabalhos, ficaram excelentes. É um trabalho mais rico que o outro, um trabalho mais criativo que o outro, e com um pensamento aí na construção de Paulo Freire. Acho que esse é o nosso sentido, né? Paulo Freire fala muito dessa questão da prática de liberdade, que a sociedade realmente seja transformada e tenha liberdade através do ensino e educação. Então, e nós temos que seguir esse reflexo não só na literatura, mas na vida, acho que é mais importante. É ser educador a todo momento e tentar transformar o meio, que é o mais louvável aí, pelo que Paulo Freire vem trazendo nesse longo do tempo. Então, continue brilhando e levando a educação aonde for. Acho que esse é o mais importante. E que título, mestrado, graduação, doutorado, isso não quer dizer nada, não vale nada. O que é mais importante é você ser mudado pela educação e transformar as pessoas que estão em volta pela educação. Acho que isso que vai fazer você realmente, de fato, ser um educador que realmente vive as palavras de Paulo Freire, que é essa a intenção, é fazer legado, deixar legado e transformar o meio. É isso. Obrigado. Excelente, Leonardo. Muito bom. Acho que se mais ninguém quiser falar, a gente pode ir encerrando. Está sendo muito cansado, né? Hoje o dia foi cansativo. Maíra, vamos tirar a nossa foto do GT? Vamos. Vamos abrir as câmeras. Convido Matheus, Solange, Ana, Quitéria, Ticiane, para a gente abrir as câmeras e poder tirar uma foto bem bonita. A Ana falou que está sem vídeo. Tudo bem, Ana, sem problemas. Quitéria abriu, legal, Quitéria, maravilha. Matheus, Solange, Ticiane. Isso aí, arruma bonitinho, Quitéria, vamos arrumar também. Olha o Leonardo arrumando também. Então tá, vou tirar então, tá, gente? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Foi, maravilha. Bom, gente, eu, como falei, né, eu fiquei... E acabou que foi providencial eu ter dividido com Maíra da forma como foi dividido, que Maíra sugeriu que a gente ficasse eu na parte técnica, né, e ela na parte da mediação, então foi perfeito, que eu acabei me sentindo mal, então ficar nos bastidores funcionou super, peço desculpas por não ter ficado com a câmera aberta o tempo inteiro, mas adorei as apresentações, todas muito ricas, vocês fizeram trabalhos maravilhosos e em um momento em que o mundo estava desabando. Então, isso é super louvável, super interessante. Enquanto a gente via que a ciência estava totalmente sem crédito, estávamos em um momento em que muita dificuldade, mas muitas barreiras foram plantadas e vocês conseguiram desenvolver pesquisas maravilhosas. Bom, da minha parte, acho que a gente pode ir encaminhando para o final. Eu agradeço muito por essa troca e pelas apresentações, pela participação de vocês no evento. O evento não é a mesma coisa sem todos esses trabalhos maravilhosos, esse contexto todo que se estabelece, né, de contexto de militância, de luta, de conquista. Então, a gente
vai aos poucos, pequenos passos, conquistando pequenas coisas, e esse encontro hoje aqui, com certeza, é uma conquista, uma vitória para a gente. Então, parabéns para todo mundo que apresentou. Fiquei muito feliz, e a gente acho que pode, o Leonardo mandou o LinkedIn dele, então adicionem Leonardo, vamos trocar. E por mim, acho que a gente pode ir realmente encerrando, só faltam 10 minutos para o final, e a gente na coordenação até falou de encerrar um pouquinho antes, para poder fazer a transferência das gravações e tudo, mas vamos, caso alguém tenha alguma coisa para falar, acho que a gente pode ir encaminhando para as considerações finais, para que a gente possa se despedir. Eu já fiz a minha, desejo muito sucesso para vocês, um abraço bem apertado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Um abraço. Noite, gente. Um abraço. Dia 30, vamos votar pela educação. É isso mesmo, Verdade. pela educação, com certeza. Um Com abraço. certeza. Tchau, Abraço, tchau. gente.